A numerologia avançada de um ano que eu supostamente nasci, que é oficial. Lembrando que mesmo que você nasce um ano ou uma data qualquer, mas alguém muda essa data para você, ou você mesmo muda, então as energias e o seu cronograma natalício irá mudar. As configurações irão mudar. Ok? Então isso aqui são os meus documentos, mas eu não sei realmente se este seria o ano em que eu nasci. E é o número 5. Então eu vou falar as coisas que se sincronizam-se comigo e as outras que não relatam-se comigo. O número 5 simboliza o homem em sua totalidade, porque nele estão representados o casal humano e a trindade divina. O homem, com os pés no chão, abre os braços para abraçar tudo o que o rodeia em sua mente, eleva-se ao infinito. As pessoas desta vibração têm uma inteligência mais brilhante do que o habitual, do que os outros números, poderes, do que o habitual, poderes criativos notáveis, uma grande inventividade e uma mentalidade ágil. Isso eu me relato com isso, afiada, dinâmica e investigativa, isso é verdade. Também por causa do signo de Virgem, eles são sem dúvida os mais animados, inquietos e mutantes de toda a escala numerológica. Pode ser. Então, até aqui sim eu me sincronizo. Original, impaciente e impulsivo de ação e pensamento. Parece mais isso aqui se relata muito com o signo de Áries. Suas ideias são muito progressistas e estão sempre dispostos a aceitar e experimentar tudo que é desconhecido. Isso é verdade. Incomum e moderno. Não precisa ser moderno, mas tudo bem se for. Tudo que significa progresso. Isso não sou eu não gosto de progresso. Liberdade sim e mudança sim, mas progresso não. Eles nunca se escondem ou consolam no passado. Não, eu me escondo no passado. Então até aqui, isso aqui eu não me sincronizo. Vivem no presente. Eu vivo no presente e também no passado. Eu não vivo para o futuro. E se movem constantemente com os olhos no futuro. Isso não sou eu, isso aí é de Aquários. Pessoas de Aquários e Áries. Sempre em busca de aventuras e evolução. Aventura sim, evolução, contanto que não prejudique a natureza, tudo bem. Eles geralmente estão dispostos a lutar para erradicar costumes. Não, isso não sou eu. Crenças sim, costumes talvez, mas as arquiteturas não. Procedimentos antiquados que acreditam eles pelo avanço da civilização. Então tanto faz se mudar ou não. 5 tem uma percepção incomum que lhes permite captar um tempo real todas as nuances de um problema, mas como eles são muito versáteis e curiosos, sua atenção é atraída por muitas coisas ao mesmo tempo. Geralmente eles não perseveram em seus primeiros impulsos. Eles devem aprender a se concentrar e explorar suas magníficas qualidades ao limite. Se eles fizerem isso, não há meta que eles não possam alcançar. Caso contrário, eles desperdiçarão suas vidas e o rico potencial que esse número lhes deu. As pessoas nascidas sob esta vibração são muito nervosas e inquietas, já vi algumas, realmente. Suas respostas mentais são instantâneas a todos os impulsos e estímulos.
É por isso, stop your nonsense. É por isso que eles são os mais impacientes de toda a escala numerológica. O 5 está sempre com pressa para sair, tem pressa para chegar lá e quer tudo de uma vez, mas acima de tudo quer participar. Ele não quer perder nada nem dizer como as coisas são. Ele quer vivê-las, isso mesmo, viver, experienciar e não apenas teorizar. Abertos e espontâneos, os 5 são profundamente vitais, românticos e estimulantes, ok? Quase sempre parece muito seguro de si, isso é verdade. Mas por trás dessa fachada de segurança esconde-se um grande e tímido, verdade. Ousados e entusiasmados, eles amam a vida, a aventura e liberdade, de tal forma que as palavras viver, experimentar e vibrar devem ser escritas em letras maiúsculas para eles. Isso é verdadeiro, isso sou eu. Considere simplesmente existem vegetar, porque os nativos dessa vibração da vida tomada por assalto, cada dia é um novo desafio, uma aventura emocionante que deve ser capturada como ela vem, sem planejar. Vivê-la a sua conclusão lógica. Os aventureiros nascidos aceitam alegremente as mudanças e os riscos. Pode ser, pelo menos foi eu quando criança e jovem. As pessoas com esse número de nascimento são muito instintivas e têm seus nervos à flor da pele. Por isso, suas reações são sempre imprevisíveis e intuitivas. Eles vão da exaltação mais eufórica à mais profunda depressão, sem razão aparente para os outros que não compreendem ou sentem as coisas tão intensamente quanto eles, é verdade. Enquanto as outras pessoas perdem as nuances, os 5 são nutridas nelas. Geralmente eles têm a alma de vagabundos e hippies, errantes, e como consequência lógica desse espírito aventureiro, são pessoas que têm um profundo senso de independência, é verdade. Elas se rebelam contra qualquer apego, porque precisam se sentir livres para se mover sem qualquer restrição para onde seu instinto boêmio os leva. É verdade, é como o signo de Sagitários e Áries. Eles também adoram liberdade, e também Gêmeos, de uma certa forma. Sagitários e Áries, Aquários também. Aquários, Gêmeos, Sagitários e Áries. Esses signos 4 são bastante livres, eles adoram liberdade. Eu também adoro liberdade, também dá liberdade para todas as pessoas, todos os animais que eu tenho. Se as pessoas que têm que viver com elas as aceitarem como são, tentar dominá-las, se tiverem inteligência e compreensão o suficiente para reconhecer e aceitar seu amor extraordinário, que é também amor incondicional de liberdade e independência, elas sempre a manterão ao seu lado. Quer dizer, se alguém aceitar esse tipo de pessoas como elas são, essa pessoa vai sempre aceitar aquela pessoa ao seu lado. Se por outro lado lhes restritar, essas pessoas vão se rebelar. Isso aconteceu comigo. Caso contrário, eles se rebelarão e quebrarão os laços ainda jovens. Nenhum laço pode deter um 5 contra sua vontade, ou se ele se sentir dominado pela disciplina excessiva. Eu tenho 2 filhos do número 5 também. O povo dessa vibração gosta de viajar, mudança de cenário e vagando lugares remotos, é verdade, e exóticos também. Alterar surpreendente ideias, planos ou curso de acordo com os impulsos do momento, que constantemente oscilam por causa de sua própria inquietação, é verdade. Sua grande imaginação, qualquer estímulo externo, porque a mente nunca para.
As mentes dessas pessoas são profundamente curiosas, inspiradas, engenhosas e dinâmicas e florescem em lugares onde há expansão e movimento. Me faz lembrar uma molécula que não para de oscilar, não para de mover-se. 5 têm frequentemente um tribunal de seguidores que eles admiram e aplaudem que os admiram e os aplaudem. Seu gênio, como eles podem deslumbrar, sua personalidade veemente, eloquente e brilhante. Isso era antes no Brasil, não aqui nessa porcaria de lugar. E ainda para aqueles que vêm para conhecer e experimentar o seu humor contínuo, agressividade e respostas dolorosas, contundente, instantânea quando alguém ou algo os provoca. Isso é verdade, muito verdadeiro sobre mim. É difícil viver com eles. Como eles não são rancorosos e têm um histórico nobre, é verdade. É como o signo de Áries, não são rancorosos. Eles explodem assim de um momento para outro e depois eles baixam a bola, baixam as cristas e se aquieta novamente. Esquece. Seus pareados frequentemente os afetam mais do que as pessoas que ofenderam, mas eles logo desaparecem, logo essa fúria desaparece, pois esquecem, às vezes com facilidade alarmante, não apenas a raiva e as queixas que causaram, mas também as ofensas recebidas. Pois é, essa sou eu. Essas pessoas têm uma grande sensibilidade por coisas intelectuais belas e artísticas. Elas estão preocupadas com o conhecimento e a evolução do espírito, mas geralmente elas não se dão de forma alguma em profundidade. Elas entendem, participam, mas sempre sem se envolver emocionalmente, ou com ideias, ou com pessoas. Um pouco fria e indiferente não permite que as emoções obscurem sua compreensão, é verdade. Elas não são de todo rancorosos, vingativos ou maliciosos e se expõem a ser enganados e magoados de novo, várias vezes de novo e de novo, porque são normalmente ingênuas, crédulas, etc. No fundo, elas preservam a mente pura e radiante de uma criança. É como o signo de Áries, até uma idade avançada, isso é verdade. E são pessoas muito jovens para a sua idade e são também muito sábios. Também porque é o ano do coelho, né? O coelho simboliza também a caridade, a bondade e a sabedoria. Embora as experiências e anos ensinam-os às vezes aparentemente mudando, cautelosos, experimentados e acima de tudo para esconder sua timidez inata, recurso, embora pareça incrível à primeira vista em pessoas como progressiva, arrojada e dinâmica, parte de sua personalidade controversa e contraditória. Os números 5 são amigáveis, agradáveis e se adaptam facilmente ao ambiente ou às pessoas ao seu redor. Mais ou menos. Eu não todas as vezes me adapto, nem... Eu posso ser amigável, mas eu não me adapto facilmente. Onde eles estão sempre haverá movimento, atividade. Não, esse não sou eu não gosto, eu gosto de solitude e coisas quietas. E excitação e coisas interessantes estarão acontecendo. Elas são sem dúvida o sal da terra. Elas têm um tremendo charme e calor humano, um magnetismo que os torna muito atraentes, especialmente para o sexo oposto. Isso é verdade. E se elas sentem-se satisfeitas, se são felizes, seu entusiasmo radiante é contagiante e irresistível. Elas são estimulantes e divertidas, com um grande senso de humor que se manifesta na resposta engenhosa e instantânea e pode facilmente se tornar o centro de interesse de qualquer grupo ou reunião. Isso é verdade sobre mim, sobre as respostas imediatas. Não penso muitas vezes para dar respostas e engenhosa.
instantânea e pode ser também divertida, claro, e um grande senso de humor. Como elas estão interessadas em tudo que as rodeia ou acontece ao seu redor e estão dispostas a experimentar tudo, elas geralmente levam uma vida muito mais excitante e rica em experiências do que as pessoas de qualquer outra vibração. Elas também têm uma energia nervosa formidável que elas devem tentar canalizar e materializar em realizações positivas, porque a inatividade e a passividade as tornam temperamentais e agressivas. E o tédio também. Seu personagem não resiste à monotonia ou rotina e pode explodir com força destrutiva. Uma pessoa dessa vibração que carece de emoção em sua vida será a criatura mais infeliz. O mesmo acontece quando uma obrigação ou responsabilidade os vincula. É verdade. Elas ficam soturnas, taciturnas e retraídas. Elas não se adaptam facilmente a uma vida cinzenta e se rebelam porque estão convencidas de que merecem uma existência e uma vida melhor. Isso é verdade sobre mim, verdadeiríssimo. Uma pessoa que não aprenda a dominar seus impulsos não poderá tirar proveito de nenhuma de suas estupendas e variadas qualidades e acabará sendo um indivíduo frustrado e amargo. Essa sou eu, se eu não tenho o que eu quero, como aventuras, escalar montanhas, viajar, explorar, ser nômade, ficar num lugar o tempo todo, principalmente um lugar pequeno, um país, uma ilha. Isso não sou eu. Não consegue encontrar o seu caminho e a sua própria realização. Pode se tornar incontrolável, violenta e destrutiva. Pessoa que critica facilmente, não aceita acusações e julgamento também, censuras e clubes pela vida, sem reconhecer seus erros ou beneficiar das experiências que poderiam servir para o seu crescimento emocional e maturidade. Não. Quem aceita bullying ou julgamento ou insulto são pessoas masoquistas, algo que eu não sou. O 5, reforçado negativamente por outras vibrações, usará sua facilidade de expressão e sua generosidade para enganar e explorar os outros. Isso não sou eu, não sou exploradora, nem enganar. Eu detesto essas coisas, detesto a pessoa canalha, então isso não sou eu. Ou elas também podem, em sua busca frenética, incessante por divertimentos e emoções, ser vítima. Isso pode ser. Não. Eu sou vítima de devassidão, nessa não sou eu. Me casei muito jovem. Drogas, álcool, os jogos de azar. E isso não sou eu. Por mais que lhes custe, eles precisam aprender a relaxar, focalizar e direcionar seus esforços para os que mais lhes interessa e sem fraqueza perseverar até o fim. É uma coisa, a gente tem uma vibração, uma energia para ter uma aptitude para alguns tipos de experiências, de personalidade, de caráter, né? Aí eles vêm e nos dão um número, nos dão um cronograma, uma configuração para a gente passar por restrições, para nos prender. Aí o que acontece? A pessoa fica frustrada e como se fala, insatisfeitas. Infelizmente, há muitas pessoas nesse número que estão apenas dispostas a viver o momento e a sacrificar tudo em prol da aventura e da liberdade. Isso sou eu. Minhas pessoas de Sagitários, pessoas de Áries. Assim, elas se tornam talentos desperdiçados que não beneficiam ninguém, muito menos a si mesmo. E quem está se preocupando? Por que você se preocupa tanto com a vida dos outros? É a escolha dos outros. Ok? Eu queria dizer isso para essa pessoa que fizeram esses cálculos. E melhor a pessoa ser feliz e livre
como é que se diz, explorar as coisas, aventuras, etc., do que ser uma pessoa estacadirá, porque é uma pessoa entupida dentro de casa que não sai, não faz nada, não curte a vida e vive miserável, né? De forma miserável. Para que uma vida assim? A gente está perdendo tempo. Nós temos tão pouco tempo aqui nessa terra e ainda a gente perde desperdício assim. Ah, come on, vamos, né? Então, nós não temos que dar satisfações a ninguém sobre os nossos desejos e o que nós queremos fazer na vida. O importante é ser feliz, viver e deixar viver. Características personalidades em criança e adolescente. As crianças que recebem as vibrações do número 5 são intensas. Essa sou eu, muito hiperativa, ativas e nervosas, inteligentes e criativas. Sim. Devem ser educadas com muito amor e uma mistura de tolerância. E isso que eu tive, amor, tolerância e disciplina. Disciplina não muito, porque a minha mãe confiava na gente. Então é isso, porque são muitos eloquentes e sempre carregam os nervos para a superfície. Como são jovens, querem vê-lo experimentar tudo isso. Quando os jovens querem experimentar tudo isso, mas geralmente são muito tímidos e os adultos não percebem sua vida interior e agitada e profunda. Somente na adolescência eles começam a mostrar seu verdadeiro caráter. Eu não fui assim, como jovem eu tinha maior liberdade com minhas irmãs, com as minhas amiguinhas, então eu era muito, muito feliz, uma menina super feliz. Somente na adolescência que eu comecei a mudar muito e ficar uma pessoa assim um pouco problemática. Era aquele turmoil dentro, porque eu queria questionar os valores, eu queria questionar tudo e todos. Somente na adolescência eles começam a mostrar seu verdadeiro caráter. E vários adolescentes, independente de numerologia e de astrologia, são todos assim, porque adolescentes querem viver a vida. Adolescentes não se conformam, independente da astrologia. Seu verdadeiro caráter, se erros foram cometidos em sua educação, é muito fácil parecerem rebeldes, agressivos e indisciplinados nesse momento. E que adolescentes não são. Vocação e habilidade profissionais. As pessoas dessa vibração são altamente criativas e seu talento cobre muitos campos. Verdadeiramente versátil e dotado de inteligência grande, talento, energia e personalidade. Eles têm praticamente as qualidades mais importantes para o sucesso e uma posição brilhante e destacada na vida. No entanto, o sucesso não significa poder e dinheiro para eles. Sucesso é saber, procurar conhecimentos, como para a maioria das outras vibrações, mas atingir seus fins significa viver plenamente. E sempre olhando para os novos desafios, dominando e, acima de tudo, evitar o tédio em todos os custos. Poucas pessoas que para a sua vitalidade para enfrentar a vida e é tão veemente em sua busca de prazer e satisfação que fornece viver isso hoje. Por essa razão é difícil para eles fazer projetos de longo prazo e preferem enfrentar o mistério que a vida lhes oferece todos os dias. Por que não? Viver o presente, porque é tudo que temos. O amanhã é inseguro, o passado já foi, apesar que eu escapo os meus problemas, os meus tédio, as minhas limitações do presente e vou para o passado, quando eu era mais livre. Infelizmente, isso é difícil de alcançar, isso é difícil de alcançar objetivos produtivos vivendo desta maneira, ou recusando-se a seguir as regras que governam a sociedade. Vai tomar banho, Agandu. E que eles são forçados a lidar, a menos que eles tenham sorte de escolher a partir de acima de tudo, ser equipado para exercer uma profissão. Essa vibração, mais do que qualquer outro canal, é aconselhável, que esplêndida qualidades e perseveram, retardando sua inquietação inata e impaciência para dedicar-se ao campo que se... As atividades desse número são todas aquelas que requerem mudança, movimento,
uma mente de pesquisa, iniciativa, imaginação, um ângulo de julgamento da natureza humana e, acima de tudo, a capacidade de vender ou manipular o público. Não, isso não. Manipular o público não, que eu não gosto muito de lidar com as pessoas. Mas outras áreas, sim, de aventuras. Impulsos criativos, ação, originalidade, genuidade e a resposta mental e física instantânea e brilhante também são armas que essa vibração proporciona e que devem ser usadas com inteligência. Por tudo isso, fica claro que essas pessoas devem escolher cuidadosamente sua carreira e dar o melhor de si, encontrar variedades da apagando bem orientadas. A preocupação que essa caracteriza pode ajudá-los a atingir seus objetivos em sua intensa necessidade de explorar o novo e descartar o antigo. Não, eu quero explorar o antigo e descartar o amanhã. O antigo se qualifica de maneira única para todas as profissões que exigem uma mentalidade aberta, moderna e progressista. Eu não sou progressista e não muito moderna também. Mas qualquer que seja o campo de atividade que escolham, devem concentrar-se e perseverar em seu esforço, já que seu principal defeito é desperdiçar seus esforços iniciando muitas coisas para perder o interesse nelas, permitindo que outras pessoas aproveitem suas ideias. Pode ser, é verdade. A dispersão de ideias ou atividades de prudência e impulsividade que muitas vezes os levam a agir sem considerar as consequências e tensão nervosa constante usá-las. Você pode não só impedir o seu progresso, mas também pode torná-las deixar de ser tão bem adequada para o êxito. Admitindo-se que isso é difícil para dominar a ansiedade e inquietação congênita dessa vibração, deve reconhecer que seu desejo de aventura, que muitas vezes faz com que elas a sacrificar a sua posição e posse sem hesitação, nem a sua tendência para evitar laços de responsabilidade, expondo-as a perder tudo. Eu não deixo minhas responsabilidades, não é verdade. Eu compro primeiro minhas responsabilidades. Como as pessoas dessa vibração podem ser corajosas ao heroísmo e desprezar o perigo? As seguintes profissões se encaixam perfeitamente com seu espírito audacioso e imprudente: inquietos, aventureiros, navegadores, geógrafos, exploradores, atletas de competição. Não, eu não gosto de competição. Aviadores, ok. Navegadores, ok. Aventureiros, ok. Geógrafos, ok. Professores de cultura física, ok. Caçadores, não, porque eu respeito os seres vivos, então jamais mataria um bicho, não é verdade? Pilotos de teste e repórteres, ok. Repórter, ok. Piloto de teste, ok. Se elas são dedicadas às profissões artísticas, elas podem ter sucesso como produtores teatrais, autores, dançarinos, músicos, compositores, diretores de orquestra. Também como escritores de aventura ou ficção científica, jornalistas, artistas comerciais, fotógrafos, relações públicas ou publicidade, porque elas têm grande capacidade de se conectar. Não, isso não sou eu não gosto de relações públicas. Eu não gosto de me conectar com o público, até mesmo manipular. Eu não gosto de manipular, eu não gosto de me misturar. Isso não é verdade sobre mim. Por isso não é estranho que se destaque na promoção e venda de qualquer tipo, como assessores, vendedores, viajantes e corretores. Sua curiosidade insaciável, juntamente com o facto de não tolerar a mediocridade, o meio termo, capacitá-los para colaborar em equipes de investigação científica ou de encontrar melhores formas de trabalhar, trazer ideias novas e originais, assim como inventores. O trabalho de escritório de rotina não é de modo algum a sua escolha ou a sua força, a menos que lhe ofereça variedade, movimento e novidade. Como ser responsável por agências de viagem, publicidade ou seguro. Devido à variedade de riscos envolvidos, eles podem se destacar na carreira de advogados, criminais, investigadores, detetives, agentes secretos, políticos e funcionários do governo em cargos-chave.
Eles também são excelentes guias e drivers, motoristas. As indústrias de automóveis, aviação, mineração, entretanto, estão cheias de números 5 brilhantes e aventureiros. Se eles são honestos consigo mesmos e reconhecem que seu temperamento excessivo pode ser prejudicial para alcançar o sucesso e alcançar o autocontrole, não há limite para as realizações que eles podem alcançar. Caso contrário, sentir-se aos constantes insatisfeitos e infelizes. Isso é verdade, isso é realmente verdade. Nunca coloque um 5 em casa. E, portanto, se a vida familiar ou profissional não lhes proporcionar atividade e excitação tão necessária, devem desenvolver um hobby ou um hobby que compense. Como funcionário, as pessoas dessa vibração terão um bom desempenho, serão bem-sucedidos, se tiverem um trabalho interessante. Liberdade de ação e não se sentirem incomodadas por seus chefes. Como patrões, isso não sou eu não gosto de ser assim com as pessoas, então não sou eu. Como funcionários, ok. Como patrão, essa não sou eu. Possibilidade e expectativa do caráter econômico. Pessoas dessa vibração são geralmente poucos apegadas ao dinheiro. É claro que elas sabem apreciar e desfrutar do conforto que isso proporciona, mas pensam que o dinheiro em si não é o objetivo de suas vidas. É verdade. Eles podem passar de fortuna à pobreza em um instante. Tudo que eles têm desempenhado em uma operação corajosa e ousada. Ter dinheiro em abundância hoje e amanhã nem um centavo. E ambos são a mesma coisa para eles. E eles veem isso com indiferença e filosofia. Muito mais do que perder dinheiro os machuca, se preocupar em perder muito mais do que perder dinheiro, o que mais os machuca é se preocupar em perder suas liberdades de ação, é verdade. E prefere os riscos de uma vida aventureira às conveniências que as riquezas proporciona, é verdade. Eu gosto de estar sempre na aventura. No entanto, ganhar dinheiro não é difícil para as pessoas nesse número, porque elas têm uma abundância, elas têm as energias, os requisitos necessários para isso. O difícil é que eles conservam, porque são generosos e descuidados com o que têm. Muitos gastadores e generosos, eles não sabem como planejar ou salvar, nem se preocupam tanto com segurança quanto com o futuro. Então seria muito conveniente que eles entregassem suas finanças às outras pessoas. Só assim seriam cobertos e beneficiariam da sua renda. Geralmente as pessoas dessa vibração têm muitos relacionamentos porque são vitais e amigáveis, mas poucos amigos verdadeiros, porque estão sempre ocupados demais para aprofundar os sentimentos, o problema dos outros, se envolver com as pessoas, é verdade. Elas vão pagar por esse defeito com grande solidão, se não conseguirem superá-lo. Então assim seja, eu não preciso mesmo. Eu gosto de estar sozinha. Seu charme e magnetismo são irresistíveis. Elas possuem tremendo poder de atração e cativam os membros do sexo oposto. É verdade. E são muito joviais, mais do que muita vitalidade, mais do que os de qualquer outra vibração. Mas muitas vezes não percebem isso porque, embora pareça surpreendente, pessoas tão vitais e estimulantes. Os números 5 são basicamente tímidos e às vezes sofrem de complexos que os inibem quando tentam expressar seus sentimentos, somente em sua juventude, é verdade. Românticos incuráveis sonham maravilhosas histórias de amor das quais são protagonistas indiscutíveis. E por essa razão, o número 5, que modera sua modestia e timidez, pode ser um idealista irresistível, romântico, terno e apaixonado. É sensual e sexual ao mesmo tempo, não com qualquer pessoa. E certamente pode oferecer uma vida fascinante para a pessoa que ele ou ela escolhe, não é qualquer um não. Mas principalmente porque é um temperamento tão definido e não muito deve ter muito cuidado na seleção do seu parceiro.
Com a pessoa certa, elas podem ser muito felizes, mas com a má escolha, elas são taciturnas, ressentidas, infelizes, agressivas. É verdade isto. Se casar com uma pessoa que ela, na verdade, fez uma má escolha, essa pessoa se torna a pessoa mais miserável, mais infeliz, agressiva, irônicas e críticas de seu parceiro. Elas se sentem infelizes para a pessoa que os acompanha, infeliz. Essa é a verdade. Isso é realmente verdade. Com pais, número 5, são geralmente lenientes e tentam não sobrecarregar seus filhos com disciplinas desnecessárias. É verdade, só quando necessário. Eles fingem ter um relacionamento amigável com eles, mas às vezes eu não finjo nada, eu gosto de ser espontânea. Mas às vezes elas ficam muito impacientes e irritadas. Não. Só se tiver afazeres de casa que eu odeio. E misturar com menino, cuidar de menino, cuidar de casa, cuidar de comida e sair não é. Ai, é muito estresse. Afinidade com pessoas com nascimento. Para conseguir uma união feliz e compensadora, elas precisam de um temperamento igual ou similar ao deles, de modo que a melhor escolha seria outro 5, tão aventureiro e impetuoso quanto ele. Uma pessoa que se preocupa mais com amor, alegria e diversão que ódio e tranquilidade doméstica. Eles teriam uma união tempestuosa, louca e feliz, é verdade. Eles também podem ser felizes com o número 3. Não, meu parceiro, o meu ex foi número 3 e não. Porque elas são muito semelhantes em seu entusiasmo e em seu desejo de viver intensamente. Não. É um cara deadbeat, é um loser, um perdedor que não sai do campo. Então eu nasço número 3 aqui. Os conservadores e os chupetas 2 e 6 são atraídos. Eu quero saber o que é isso, chupeta. 2 e 6 são atraídas pela personalidade do 5, mas será muito difícil para eles se libertar de seus laços e complexos para segui-los e suportar sua vitalidade e inquietação. É verdade. Eu não gosto de 2 e 6, eu tenho um filho e uma filha de 2 e uma filha de 6. E 2 filhos de 5. Um culto intelectual 5 pode trair um 7. Mas isso último não poderia, ou seria muito difícil. Compartilhar o ritmo frenético que precisa ser feliz. Para 5 e 8, para encontrar felicidade, o rapport 5 deve estar disposto a comprometer, porque o 8 nunca o farão. O entendimento entre 5 com o 9 ou 1 com o 4 é muito difícil. A menos que haja amor genuíno e um desejo real de ceder dos lados. Mercúrio, quicksilver, local, lac-metal. Pedra dessa sorte, acumarina e gespa. Eu tenho gespa e acumarina. Planeta Mercúrio e Urano. Cor da sorte, laranja, amarelo. Dia favorito da semana, quarta-feira. Número da sorte, 572. Significado dessa vibração, dia do nascimento. Os trabalhadores conscienciosos, metódicos e disciplinados atingirão seus objetivos devagar, mas infalivelmente. Introvertidos e não comunicativos tendem a tomar decisões sem consultar a opinião de seus colaboradores. Eles precisam sentir amados e aceitos, mas acham difícil se libertar de próprias expressões e demonstrar seus sentimentos. É verdade. A vibração interior é o 8. A vibração interna indica força interna, alma, motivação, aspirações e habilidades secretas. Não devemos esquecer que o resultado dessa vibração pode ser confirmado. Interior que dá força, clareza mental, organização e habilidade analítica, uma mentalidade forte e positiva. Eficiente, ousada, determinada, empresária, tem generosidade e facilidade para liderar grandes empresas ou grupos de pessoas.
Para a motivação interna que aspira às grandes realizações materiais, tem uma notável capacidade para negociar. Interior considera uma vontade inabalável, grande força e concentração de pensamento para liderar duro e de forma eficaz para a consecução de seus objetivos. Justo, equilibrado e honesto, irradiam segurança, magnetismo e força. Interior positivo para que deseja ter sucesso material e um lugar importante no mundo. Cuidado com a ambição excessiva, porque o número 8 é tudo sobre dinheiro. Na cultura oriental chinesa, o 8 significa dinheiro, 888, mas também significa a morte. Ok? 888. Seu número de vibração exterior, a parte que eu projeto. A pressão externa nos indica a projeção externa da personalidade, impressão que produzem outros. Eles impressionam os outros como pessoas sérias, sensatas e responsáveis. Não há nada frívolo ou superficial sobre eles. Em vez disso, elas geralmente parecem muito austeras, rigorosas e rígidas, é verdade, criando um ambiente de formalidade séria que pode ser frustrante, entediante para personagens mais informais e desinibidas. Trabalhadores esforçados, incansáveis e desconfiam de empresas arriscadas que não têm uma base sólida. Elas sempre mantêm os pés no chão a respeito de atitudes ou pessoas impetuosas, imprudentes ou apressadas. Como é que elas suspeitam das pessoas que são apressadas quando lá em cima é apressado, o número 5 é apressado? Eles acreditam apenas naquilo que pode provar por si mesmo e transmitem confiança àqueles que se relacionam com eles. Sua firmeza de caráter e força de vontade serão reconhecidos e admirados. Esta é apenas uma breve indicação. Parece uma combinação boa, porque o meio do 8 é 4. Devemos ter em mente que normalmente o interior domina o exterior, que é a fase que apresentamos aos outros, embora características que elas expressam não apareçam. Nos casos em que o exterior tem uma vibração mais forte e agressiva, ela não domina essas tendências internas, mas se destaca mais, é visto mais, e o interior fica ainda mais oculto, tão oculto que só estamos conscientes de suas reações. Deve ser notado que quando vibrações anticônicas aparecem, esta oposição pode ter diferentes graus de perigo e quantidade, dependerá como o resto da tabela de numerologia é apresentada. No entanto, o que está claro é que, em todos os casos, indica que esta discrepância de caráter ou motivações cria confusão interna, que se traduz em comportamento contraditório e desigual. Deve-se notar que os resultados obtidos no estudo desta seção são apenas possibilidades e não serão conclusivos, já que somente a análise do número inteiro dirá a última palavra, porque as vibrações que aparecem em outros lugares-chave podem acentuar ou suavizar os resultados. Características podem ser pela combinação de interior. Combinação muito potente que confere extraordinário poder de realização. Interior enérgico, combativo, excepcionalmente ambicioso e disposto a jogar o todo por tudo. Sua mente organizada, facilidade de planejamento, sentido financeiro, lhe permite destacar-se nos campos industrial, comercial e empresarial de grandes importância. Recebe apoio importante do exterior, igualmente tenaz, laborioso e materialista. Grandes chances de sucesso, mas pode se tornar escravo de suas ambições e responsabilidades se não aprenderem a relaxar. Seriedade extrema e por vezes aridez de espírito, se não parecem mais leves ou
alegres vibes, caráter radical, agudo, tirânica, ditatorial. Eu não sou tirânica nem ditatorial. Qualidades curativas. Aquela consciência não, Deus. O propósito de sua vida é servir aos outros, mas não no sentido de trabalhar, sacrificar-se para eles de maneira material, embora muitos cumpram essa tarefa, mas trazendo harmonia, otimismo, esperança, alegria para suas vidas. Para cumprir essa obrigação interna, elas foram agraciadas com a mentalidade e espírito mais radiantes, felizes, luminosos e livres de toda escala numerológica. Sua extraordinária imaginação, talento e capacidade interpretativa se materializarão muitas vezes em uma carreira artística. E essa outra maneira de se levar a evasão e a alegria do espírito das pessoas que estão sobrecarregadas, que não sabem como aproveitar a vida. Essa bela disposição de espírito ganhará simpatia e afeição dos outros e, cumprindo sua tarefa, alcançará sucesso, popularidade. Eu não quero popularidade. Em nível pessoal, elas querem fazer seu próprio caminho, curtindo a vida intensamente, cercados de amor, conforto, pessoas vitais e felizes. Mas isso não é capaz. Eles querem ter meios econômicos e não ter que enfrentar problemas de qualquer tipo. É verdade. Inabalável, persistente tenacidade que se aplicarão aos seus ambiciosos objetivos. Alcançar uma folga econômica. Essa combinação bem apoiada pode levá-los muito alto no mundo dos negócios ou finanças, porque elas têm condições extraordinárias para isso e estão dispostas a trabalhar mais e melhor do que ninguém. Em muitos casos, eles parecem ter um toque mágico para cheirar e ganhar dinheiro. Uma vez observada a frequência, escassez ou falta de alguns números no numerograma completo estudados nas principais vibrações, é possível adicionar novos detalhes ao estudo global de caráter e personalidade. O número mais frequente no seu gráfico de numerologia é 1, é o número líder. O número que está na frente, o número de poder mental, independência, movimentação, originalidade, extravagância e desconsideração do que as pessoas falam sobre você. Eu quero que as pessoas se danem, porque as pessoas não estão ali para me ajudar quando eu mais preciso. Daí eu não quero me preocupar com a vida de ninguém, porque as pessoas querem se preocupar com a minha vida. Mente brilhante, cheia de ideias e recursos, gênios às vezes, facilidade de expressão, líderes arrojados e progressistas. Eu não gosto de ser progressista. Isso aí é o signo de Aquários. Não aceito o domínio de ninguém e sempre lutarão para serem autenticamente livres. Personalidade forte, ambição e desejo de ser reconhecida. Não, isso aqui não é eu. É aqui sim. Aqui não. Egocentrismo, egoísmo não. Isso aqui não. Isso aqui, esses dois não. Sarcástico e agressivo pode ser mordaz e temperamental. Isso aqui é verdade. O menor número de seus gráficos de numerologia é 6. Significa o seguinte: pouca responsabilidade, elas temem estar ligadas ao cuidado de uma casa, uma família. Não é verdade isso. Eles devem se esforçar para poder viver com os seus, já que alguns ajustes são necessários, incluindo a responsabilidade do lar e serviço aos outros. Como é que se diz aí em cima que vive para os outros e agora fala outra coisa? Isso é uma porcaria, mentira. Eu sou mais responsável do que qualquer outras pessoas por aí. Em sua numerologia, a tabela número 2 não aparece. Significa
falta de tato, diplomacia, egocentrismo e por consideração pelo não é verdade. Elas vão querer impor, dominar tudo. Não é verdade, aqui é mentira, é bullshit. Não é verdade. Excesso de timidez que pode criar problemas de solidão e comunicação. Pode ser isso aqui, pode ser verdade. Elas devem desenvolver paciência, serenidade e respeito pelos outros, além de aprender a ser mais receptivas, gentis e altruísta. Falta de visão, julgamento. Isso na tabela número 8 não aparece. Como lá em cima diz que aparece? Falta de visão, julgamento e equilíbrio em questão de dinheiro, desde que ao viver pendente dele ou gastá-lo impensadamente, quando eles conseguirão salvá-lo, poupá-lo, desfazendo um momento, meses e até anos de esforço e poupança. Caprichoso, irracional, ações inoportunas, medos, vacilações que inibem sua capacidade de execução. Desordem, imprudência e falta de capacidade comercial executiva. Isso quer dizer que a pessoa é desorganizada. Morones. Eles devem dominar a si mesmos, desenvolver sua qualidade adormecida e brilhante de liderança, clareza mental e sentido comercial do olfato. Então, aqui, 7 são considerados, os percentais inferiores a 7% são considerados baixos. Em vermelho, entre 7 e 15 são considerados normais. Os superiores são de 15 acima, são mais elevados. O predomínio do plano mental e seu temperamento 19% elevado. Clareza mental, curiosidade intelectual, bom senso. Ambição, firmeza de propósito, determinação e humildade que levam ao sucesso. Marca uma forte tendência à individualidade, independência e originalidade, capacidade de comando, desejo para se destacar. Verdade. Pessoas com energias são predispostas para as seguintes profissões ou empregos: advogados, executivos do leme de grandes empresas, políticos, designers, cirurgiões, financistas, banqueiros, inventores, investigadores, indústrias, detetives, policiais, escuteiros, educadores, escritores, jornalistas, todas as profissões relacionadas com letras ou de relações públicas, né? Predomínio do plano emocional em seu temperamento é de 12% normal. É uma pessoa amável, de espírito de serviço e profundidade, emocional, desinteressada. Ela tem algumas doses de simpatia e charme e é relativamente fácil para dar aos outros, para se doar. Poderia ser dedicada, embora sem enfatizar em excesso de qualquer uma das seguintes profissões ou empregos: pediatras, também veterinária, ginecologista, ok, enfermeira, ok, nutricionista, ok, psicóloga, psiquiátrica, ok, enfermeira, ok, trabalho hospitalar, ok, educação infantil, ok, trabalho social, ok, e de caridade, ok, hospitalidade, ok, design e decoração, ok, e profissões artísticas, ok, tudo aqui é verdade. A predominância do plano intuitivo e seu temperamento é de 10%, que é de normal. Ela tem alguma qualidade de intuição, clarividência, prenominação e a clarividência. São algumas das faculdades que lhes foram conferidas. Ela se sente curiosidade intelectual que poderia levá-la ao conhecimento e à sabedoria. Poderia ser dedicada, embora sem enfatizar um excesso de qualquer uma das seguintes profissões ou trabalhos: psiquiatras, psicólogos, teólogos não, sacerdotes não, pensadores, filósofos, ok, curandeiros, ok, naturopatas, ok, psíquico, curandeiro, ok, médiums, ok, hipnotizadores, ok, futurista não, grafologia não, astrologia e numerologia não. Para mim é o não. A prevalência de plano artístico no seu tratamento é de 12%, normal.
talento para alguns dos ramos da arte, sensibilidade permite apreciar e captar de certa forma a beleza, a cores, essa é a grande natureza. Tem um forte impulso para as manifestações artísticas. Ela pode se dedicar, embora se enfatizar em excesso qualquer uma das seguintes profissões ou obras: artistas de todos os tipos, pintores ok, escultores ok, música ok, compositor ok, cantores ok, poetas ok, dançarino ok, atores não, professor de arte plástica ok, joalheria, arquiteto ok e arqueologia também. Predominância de plano científico no seu temperamento 30%, muito alto. Inteligência, clareza e curiosidade mental, disciplina, persistência e interesse apaixonante que caracteriza os cientistas e pesquisadores. Ok? Mente aberta, progressista e aventureira, que não tem medo de correr risco procurando novos caminhos e que ela não é desencorajada pelo fracasso momentâneo. Ok? Pessoas com essa energia estão predispostas às seguintes profissões e empregos: cientistas e pesquisadores em todos os ramos da ciência. E a predominância do plano físico em seu temperamento é de 11% normal. Força, vigor e resistência, ela mostra vitalidade e força. Também tem a tenacidade, persistência e eficiência. Infelizmente, a vitalidade, o espírito ousado e aventureiro. Por que infelizmente? O que é de errado nisso? Algum julgamento? O que tem de errado em ser vital, ter o espírito ousado e aventureiro? Nada de mal, não está fazendo mal a ninguém. Poderia ser dedicada, embora se enfatizar em excesso de qualquer uma das seguintes profissões ou empregos: exploradores, navegadores geográficos, biólogos também, arqueólogos, mineiros, folhetos, montanhistas, professores de artes marciais e educação física, caçadores não, pilotos de teste aqui, repórter atleta competitivo não, e caçadores e atletas não, e de todos os ramos de esporte, massagista aqui, yoga. A prevalência do departamento econômico solteiramente é a 6%, que é baixa. É baixa. Falta as qualidades e os requisitos necessários para destacar no mundo dos negócios. Pouca capacidade de análise, ela não tem audácia para assumir riscos calculados, pouco senso de economia, falta de disciplina, habilidade de liderança. Não é aconselhável exercer qualquer uma das seguintes profissões: pequenos e grandes comerciais. Então aqui tudo a ver com negócios. Não, eu não desistiria facilmente. Essas deficiências não são necessariamente negativas, pois aumenta a porcentagem dos outros planos, ao mesmo tempo que o capacita a realizar outras atividades nas quais ela pode se sobressair e ter sucesso de maneira mais efetiva. Suas possibilidades de destino em vibração número 5. Significância das possibilidades de destino. A vibração do destino indica o evento mais marcante que pode acontecer em uma pessoa durante toda a sua vida. Em outras palavras, revelará como a pessoa foi predestinada. Certamente eles não terão uma vida tranquila e pacífica, porque esse destino augura viagens, mudanças de ocupação, deslocamentos repentinos que irão alterar totalmente seu esquema de vida. E o problema é que não muda assim, não fica mudando. Se deslocou de um lugar e agora está como se estagnada. Portanto, eles devem estar sempre preparados para enfrentar eventos imprevistos de todos os tipos. Nossa! Ela estará se adaptando ao ritmo trepidante dessa vibração, pois eles alcançarão um sucesso. No entanto, eles não devem mudar apenas por causa de inquietação, tédio ou impaciência, ou porque seu espírito livre e aventureiro lhes pede, mas eles devem pesar as vantagens ou desvantagens oferecidas por cada nova alternativa antes de assumir o novo risco. Isso é verdade. Quando a pessoa não pensa, o corpo padece, né? Então isso é verdade. Realmente isso é verdade. É um bom conselho.
pensar antes de fazer merda, mas a merda já tá feita, então o que fazer, né? O negócio agora é partir pra frente e não ter medo de nada. Se eles fazem uso de seu talento e originalidade, eles podem ter sucesso em todos os campos onde a audácia e uma mentalidade moderna e progressiva são necessárias. Porque eles não se importam com dinheiro e às vezes gastam isso sem pensar. Eles devem confiar sua administração a outras pessoas de maneira alguma. E nem eu quero dinheiro de ninguém que não seja meu, ou eu quero dar o meu dinheiro para as pessoas administrar. De verdade, de maneira alguma. Oh my